Bom dia, seja bem-vindo ao Abrolhos Rural, o seu programa do agronegócio. Aproveita, já deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e compartilha esse link para que mais pessoas fiquem por dentro do que acontece no universo do agronegócio aqui no extremo sul da Bahia. E se você tiver algo interessante para compartilhar com a gente, envie a sua sugestão de pauta para nossa produção pelo telefone que aparece no seu vídeo, 73999634342. No programa de hoje, 4 de dezembro, você vai conhecer um estudo realizado no IF Baiano que transforma cascas de café em biocombustível. Fomos também ao Detran de Teixeira de Freitas para esclarecer uma dúvida. Para ser tratoristas, precisa de CNH? Vamos trazer ainda a agroanálise com a avaliação do mercado agropecuário, a cotação dos principais produtos do agronegócio aqui da região e a agenda de eventos. Não sai daí, o Abrolhos Rural está apenas começando. Aproveitar já agradecer a você por me permitir entrar na sua casa. Nessa manhã maravilhosa de domingo, a gente acorda já tomando aquele café bem quentinho. Mas você sabia que o café não é rico em energia apenas quando é consumido pela manhã ou no lanche da tarde? A casca do café é uma biomassa muito rica em energia e se transformou no objeto de um estudo feito nos laboratórios do IF Baiano, aqui em Teixeira de Freitas, cujo objetivo é transformá-la numa fonte de biocombustível. A nossa equipe foi conversar com a professora responsável pelo estúdio e vai nos mostrar tudo. Acompanhe comigo a primeira parte da matéria. Você já ouviu falar em biocombustível? Eu tenho certeza que essa palavra não é tão estranha para você. E eu estou aqui no IF Baiano, no campus de Teixeira de Freitas, para mostrar para você um produto que você nem imagina que pode se tornar uma grande fonte de energia. E para falar sobre isso, a gente vai ali para aquele laboratório conversar com a professora Priscila Ferreira. Vem comigo, Davi! Então, gente, eu já estou aqui no laboratório e professora Priscila Ferreira, que é quem está coordenando esse estudo fantástico. Então, professora, que produto é esse, né, que está movimentando tanto aqui o IF Baiano? Fala pra gente. Olá, já agradeço pela matéria sobre esse projeto de pesquisa, que é muito importante para a gente e espero que, de fato, alcance aos produtores, aos pequenos produtores também da região. A pesquisa sobre cascas de café já existe em vários outros estados. Aqui nós não temos essa pesquisa, não tínhamos ainda essa pesquisa. E acabou surgindo pela necessidade de a gente incrementar os projetos de pesquisa no campus. Como professora de Química, gostaria de desenvolver algum projeto, mas que tivesse relação com os cursos que a gente tem aqui no campus e com a necessidade da região. E daí surgiu a ideia de trabalhar com a casca de café, já que aqui na região temos produtores de café, especialmente do café Conilon. E então, vamos ver, surgiu a ideia de a gente verificar o potencial, na verdade ratificar, né, confirmar o que a gente já tem na literatura científica sobre esse material. Até para que a gente poder apresentar, né, de forma bem mais próxima aos produtores locais o material como biocombustível sólido. Toda biomassa, qualquer material de origem vegetal ou animal, pode ser usado como fonte de energia, materiais de origem vegetal ou animal, pode ser usado como fonte de energia e assim são determinados, são chamados de biomassa. Então vamos devagar para o pessoal que está em casa poder entender, né? Vamos traduzir essa linguagem científica. Define para a gente então o que é a biomassa e qual é a relação dela com o conceito de biocombustível. Então vamos lá. Qualquer material, como eu disse, de origem vegetal ou animal, materiais dessas origens são chamados de biomassa. Então tem gente que pega, vou fazer uma comidinha diferente com biomassa de banana. Faz todo sentido porque é um material de origem vegetal.
Mas podem ser materiais que são resíduos agrícolas, resíduos florestais, resíduos de animais, inclusive. Então, aquela casca da fruta que seria descartada como um lixo comum, não precisa ter essa destinação, ela pode ser reaproveitada. Exatamente, para gerar energia. E aí, se usado para geração de energia, a gente vai chamar de biocombustível. Existem legislações que determinam como esses biocombustíveis devem ser usados, podem ser usados, mas um uso bem simples, por exemplo, é o uso dos biodigestores. Então existem já projetos, inclusive no estado da Bahia, especialmente no interior do estado, onde algumas comunidades já receberam projetos para implementação de biodigestores, para uso mesmo de dejetos animais, inclusive, restos alimentares, para a geração do biogás. No nosso caso aqui, como a gente observa que há grande produção de café, que gera como resíduo agrícola a casca de café, a gente visa aí, tem 2 objetivos: minimizar o impacto ambiental das cascas de café, embora já sejam destinadas para incremento na ração na ração de animais, usado como adubo direto sobre o solo, mas a gente pode agregar mais valor a esse material com a obtenção de biocombustíveis em formato específico. E qual foi o estudo que vocês, a literatura, né, que vocês utilizaram como embasamento para se chegar nesse ponto que vocês atuam hoje? Como eu disse, existem vários artigos científicos com a casca de café, mas não na nossa região, então acho que essa é a questão, né? A gente realmente ter um trabalho feito aqui. Então, nós recebemos a casca de café in natura, a gente tem um material aqui, inclusive. É esse aqui, né? Exatamente. Então, deixa eu mostrar aqui, ó, Davi. Esse material que vocês recebem dos Recebemos produtores. Esse especificamente a gente recebeu da fazenda Bom Retiro. E aí, essa casca de café passou por um processo de moagem, um moinho de facas, ficando nessa granulometria. E aí, esse material a gente submeteu a algumas análises. Fizemos determinação do teor de cinzas, teor de umidade, carbono fixo, teor de voláteis, para a partir daí determinar o poder calorífico, que é a informação que nos diz o quanto de calor, quanto de energia é gerado a partir da queima desse material. Então já existem produtores que pegam a casca de café e já queimam, seguindo as legislações adequadas, para gerar energia na própria fazenda. Mas é bacana, muito interessante que a gente possa pegar esse material, compactar, obtendo o que a gente chama de pellet ou briquete, e a gente pode comercializar. Então a casca de café ainda pode gerar um novo produto, ou seja, um produto com valor agregado e ser comercializado. Então, para você que é pequeno produtor e está assistindo a gente agora, fica aí uma dica, né, de não descartar as cascas, né, do café da sua produção, e para fazer um uso otimizado dessa queima, né, para poder gerar realmente o biocombustível e isso reduzir custos e aumentar os ganhos do pequeno produtor. Com certeza. Então tem um ganho energético, mas como eu disse, não pode fazer a queima direto sem seguir as legislações adequadas à queima. Mas é interessante a questão desse material acumular. Por mais que alguns destinos sejam dados, é muito comum que resíduos agrícolas, resíduos florestais fiquem acumulados no meio ambiente. Ah, mas é biodegradável. Ainda assim, causam impactos ambientais. Então, a gente consegue minimizar o impacto ambiental do acúmulo desse resíduo no meio ambiente com o processo de pelletização ou produção de briquetes. A gente consegue obter um material que pode ser comercializado e transportado, porque não tem como transportar um volume muito grande de cascas de café, acaba sendo inviável. Então, inicialmente, nosso projeto aqui era determinar, fazer a caracterização química e física, físico-química desses materiais. Então, a gente está determinando ainda teor de lignina, celulose, hemicelulose, são procedimentos que estamos realizando. Ou seja, vocês atiraram no biocombustível a partir da casca do café, mas estão descobrindo outros produtos que podem surgir a partir dessas análises químicas. Exatamente. Não é, na verdade, descobrir os produtos, mas determinar outras aplicações possíveis para esse mesmo material, porque existem outras aplicações que podem ser realizadas. Então, mas o foco agora é realmente o biocombustível e existem outras instituições de ensino no extremo sul da Bahia que já trabalham com biocombustíveis. Então a ideia é estreitar mais ainda a parceria com essas instituições que já têm equipamentos que permitem a produção dos pellets e dos briquetes. Porque aí sim, esse pequeno produtor tem como acessar essas instituições. Olha, eu produzo esse volume de biomassa.
seja de casca de café, bagaço de cana já é bastante utilizado. Agora eu quero agregar valor ao meu produto e daí tanto usar na própria fazenda ou na própria indústria onde esse pequeno produtor está inserido, ou não, quero realmente comercializar. Então a ideia é que a gente possa também dar essa orientação ao pequeno produtor, ao médio produtor da região. Então, gente, veja que biocombustível ele não é apenas para os grandes produtores, exatamente, a grande indústria. Ela também serve para você que se vê como um pequeno produtor, mas na verdade você pode ter aí uma propriedade riquíssima de uma produção, né, de biomassa, como a professora está bem explicando aqui para a gente. Agora, professora, vamos então mostrar para o pessoal como é que está sendo feita essa análise, né? A gente mostrou aqui as cascas como material bruto, né, como vocês recebem. E fala pra gente aí, mostra pra gente como é que vem sendo feita esse passo a passo. O passo a passo é daqui a pouquinho na segunda parte dessa matéria, viu? E aí eu tô de cenário novo, vocês viram, né? Era para eu falar estudo, eu falei estúdio. Mas aí eu quero já agradecer a professora Priscila, agradecer a vocês que estão aí com a gente e fazendo aí essa correção, tá? Foi o estudo da biomassa que está sendo feito aqui pelo IFE Baiano. E a gente continua aqui o nosso Abrolhos Rural, agora a gente vai falar sobre o boi, que agora deu uma engordada, né? Essa semana ele teve assim uma engordada. E quem vai trazer essa avaliação é a CEO da Agrifato Consultoria, Lígia Pimentel. Está na hora do Agroanálise. Fala pessoal, semana de maior firmeza para o mercado boi gordo, que trabalhou encurtando os diferenciais de base. Nós observamos aí negócios, por exemplo, em Goiás, sendo buscados em 280, alguns negócios com boi China em São Paulo sendo negociados, realizados na casa dos R$300, 295, né? E as escalas um pouquinho mais curtas em relação às semanas anteriores, mas o mais importante, além delas terem encurtado, elas chegaram em níveis que, claro, começam a incomodar sim um pouquinho a indústria, né? Que são escalas aí por volta de 7 dias, 6 dias. Acima disso, essas escalas elas são consideradas confortáveis, principalmente para essa etapa do ciclo pecuário que nós estamos vivendo, que é a etapa de baixa, né? A fase de baixa de ciclo, em que observamos uma oferta sistêmica maior em relação aos períodos anteriores. Isso a gente consegue observar nos dados de abate brasileiros, né? Então nós observamos um aumento do número de animais abatidos em 2022 em relação a 2021 e também em relação a 2020, mais oferta de carne, portanto. É isso que explica parcialmente e em boa parte, tá bom? O fato de nós estarmos exportando o volume recorde, né, de carne bovina agora em 2022, estarmos batendo recorde de exportação, inclusive para o nosso maior parceiro comercial, que é a China, e não termos observado uma alta para os preços. Então nós escutamos, por exemplo, né, falar muito aí, inclusive durante a campanha eleitoral, de uma possível limitação às exportações de carne para tentar regular o preço doméstico desse produto. E vejam que em 2022 a gente exportou mais do que em 2021 e os preços do boi caíram, reduzindo aí também, limitando, controlando a pressão altista no varejo. E aí você pode me perguntar, Lígia, mas por que no varejo a carne não caiu, né? Por que no varejo a carne não consolidou essa queda que nós observamos para o mercado pecuário, já que se o boi caiu, por que a carne no varejo não caiu? Ora, o que aconteceu ao longo de 2019, mas principalmente ao longo de 2020 e 2021, é que o boi subiu muito e, por incrível que pareça, é difícil a gente falar isso para o consumidor. Ele sentiu uma alta muito forte da carne, mas o preço do boi subiu ainda mais do que a carne. E a carne no atacado subiu mais do que a carne no varejo. Foi difícil imprimir a alta para o varejo na mesma velocidade, na mesma intensidade que ela aconteceu no mercado boi gordo, porque quando falta oferta, falta mesmo. O duro é encaixar essa proteína, essa carne lá no consumidor final, né? Que, afinal de contas, estava sofrendo, né? Com alta taxa de desemprego, alta taxa de inflação, né? Tudo isso acabava limitando muito o poder de compra do brasileiro. Então, dito isso, o que aconteceu? Foi que o varejo perdeu um pouco de margem para o produto carne ao longo desse processo. Então, o boi subia, a carne subia, mas não o mesmo tanto, né? Na mesma proporção que o boi gordo. Então, esse produto ele ficou defasado no varejo, tá certo? E agora o que acontece é que o preço do boi cai,
o atacado cai e o varejo segura para recompor essa margem, tá certo? Principalmente em um cenário agora macroeconômico um pouquinho mais positivo, né? Recuperação de emprego, a inflação já caiu, a gente teve até alguns meses com deflação, tá bom? Possivelmente nós vamos voltar ao nível de déficit fiscal pré-pandemia, então nós temos alguns fatores bastante positivos. Agora, dito isso, é interessante a gente observar, né, que mesmo exportando mais em 2022, o preço do boi gordo no mercado doméstico caiu, diminuiu essa pressão altista para a carne. Por quê? Porque o que manda mesmo nesses movimentos mais explosivos é a oferta, né? Quando falta boi, de fato falta boi. A demanda é uma coisa, ela possui um movimento, uma característica de movimento com um pouquinho mais de inércia, né? Ou seja, para você mudar de direção, aquilo leva tempo e espaço. Tá? É como pilotar um grande transatlântico no oceano. Para a gente mudar de direção, mudar de bom bordo para este bordo, a gente precisa gastar tempo e distância, tá certo? Então, a demanda, ela se comporta de uma maneira um pouquinho menos dinâmica. Já a oferta, os grandes choques de preço, né, eles são, de fato, determinados, aí, liderados ou direcionados pela oferta, tá bom? E como a gente tem uma oferta maior agora, mesmo exportando mais carne, sobrou mais produto no mercado doméstico, reduziu a pressão inflacionária sobre a carne e o preço do boi gordo caiu, tá bom? Para vocês verem aí que não precisa regular os preços, né, diretamente. Os preços, eles são sintoma, eles não são o que ocasiona, né, o comportamento. Eles são o sintoma do equilíbrio de mercado. Qualquer ação que vise baixar preços, ela tem que fazer o quê? Estimular a produção. Tá? Então a gente precisa aumentar a produção, aumentar a disponibilidade do produto para que o preço caia. Lembrando que o preço é sintoma e não causa. Se a gente cortar o preço, muito possivelmente vamos desestimular os produtores e esse preço vai subir ainda mais no futuro. Tá bom? Fica o nosso recado da semana. Um grande abraço a todos e até a próxima. Agradecer a Lígia Pimentel, né, por participar, gente, pessoal da Agrifato aí, consultoria. E a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que é bem rapidinho. Do custeio da uva no sul ao cultivo de pimenta no nordeste, do financiamento do café no sudeste, do manejo do gado verde no norte, às colheitadeiras do milho no centro-oeste. Para o que você cultivar, para o que precisar. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, faça parte. Meu assunto agora é com você que está aí, ó, me recebendo na sua casa. Você está gostando do nosso programa? Eu vou pedir para você já se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos das notificações, porque aqui nosso objetivo é fazer um produto de qualidade, tá? Programação de qualidade para você aí na sua casa. E é claro, se você quiser mandar um recado ou mandar aí sugestão de pauta, tem um número que sempre aparece para você na sua tela, que é o 73999634342. Esse é o número para você falar direto aqui com a nossa produção ou através das nossas redes sociais. A gente está em todas as plataformas, YouTube, Instagram e Facebook. Tudo aqui está preparado com muito carinho para vocês. Então não deixe de mandar os seus recados, afinal de contas, a gente trabalha por vocês. A gente vai dar continuidade aqui ao nosso Abrolhos Rural. A gente vai falar agora, vai ver agora a segunda parte da matéria sobre o IFE baiano, falando sobre o biocombustível, que é a parte, né, da cascas de café. Acompanhem com a gente. Então, um dos procedimentos é a moagem. A gente usa um moinho de facas para reduzir o tamanho, a granulometria e homogeneizar esse tamanho também, se deixar as partículas com tamanho bem próximos, bem parecidos. Que é o que facilita a análise. Exatamente. Por quê, professora? Se a gente explica pra gente qual é a diferença de analisar um material grosso, né, bruto, vamos dizer assim, e para ele mais fino, ele fica mais puro, o que acontece? Não, a gente não afeta o grau de pureza, mas a gente deixa uma granulometria adequada para fazer os procedimentos. A gente aumenta a superfície de contato desse material, tornando ele adequado para os procedimentos seguintes.
Então, por exemplo, a gente faz inicialmente as análises mais simples, que são teor de umidade. Parte desse material é colocado em cadinhos, são cadinhos de porcelana, esse tipo de material que a gente usa em laboratório. São pesados em balança analítica, sempre feito pelo menos em triplicata. E a gente determina o teor... Triplicata seriam 3 amostras. Vezes, 3 amostras, normalmente é o que a gente faz. E aí a gente tem o teor de umidade, a primeira coisa. Depois, determinação do teor de cinzas, que a gente faz em forno mufla, em temperaturas em 650 graus Celsius. 650? Esse forno mufla atinge temperaturas superiores a 1000 graus, alguns 1000, 1200 graus, que são adequados para diversos procedimentos no laboratório. Enfim, no nosso caso a gente faz teor de cinzas, faremos ainda torrefações, mas especialmente teor de cinzas a temperatura de 650 graus. E aí, a partir desses dados, teor de voláteis, de cinzas, de umidade, a gente aplica uma equação matemática para a determinação do poder calorífico. Sempre a matemática no caminho. Exatamente. E é o poder calorífico determinado que vai nos dizer, não, de fato, esse material é aplicável como biocombustível. Porque se ele tem um baixo poder calorífico, ou seja, se ele não libera muito calor na queima, não é interessante como biocombustível, não vai ter um rendimento interessante. Se ele libera a quantidade de calor esperada, a gente consegue de fato utilizar como combustível para geração de energia dentro da própria indústria, na própria fazenda, para uso de secadores, por exemplo. Então, o produtor tem secador para grãos, para determinado tipo de cereal. A própria casca gerada naquela pequena fazenda pode gerar energia para esses equipamentos. Então, se o produtor tem dentro da sua propriedade, ele plantou o pé de café, ele fez a colheita e ele faz algum tipo de beneficiamento, como a secagem da semente, tudo que ele produzir de fato vai ficar girando em torno dentro da propriedade. Exatamente. Tornando essa propriedade ainda mais autossustentável. É isso, mais ecologicamente correto. O que é importante também, né, lembrar que não é porque você é um pequeno produtor que as suas responsabilidades ambientais elas são deixadas de lado, muito pelo contrário, né, professora? E é até importante, né, pensar que ele vai ter um benefício econômico, porque a gente gostaria que as pessoas pensassem no meio ambiente pelo meio ambiente. Nem sempre isso acontece, mas se a gente pensa no próprio bolso, eu posso gerar energia a partir do resíduo que eu já produzo, isso é ótimo. Então, assim, vou ressaltar que existem, é importante procurar os órgãos da cidade que gerem essa parte do meio ambiente para que tudo seja feito de acordo com a legislação adequada. E aí se envolve a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura. Lembrando que a gente não pode queimar, não é correto a gente queimar nenhum tipo de biomassa. Então, assim, eu estou queimando, tem gente, né, que junta inclusive folha em casa e ateia fogo ao lixo, não pode, isso não é correto. Então, e na indústria menos ainda. Mas é importante pensar nessa possibilidade, além do resíduo agrícola, do resíduo florestal, inclusive o resíduo que os animais geram também pode transformar em biocombustível. Não é o foco da pesquisa, nesse caso, mas é algo importante a gente falar que há possibilidade de implementação de biodigestores, não é um processo caro. E, gente, imagina você gerar biogás, em casa ou na sua propriedade. Preciso utilizar uma caldeira e eu tenho ali a geração de energia. Há uma diminuição de gasto, né, dos custos de produção. Então, a economia é importante ser mencionada porque acho que pode ser um atrativo para a gente ter esse cuidado em relação à gestão dos resíduos. Inclusive, professora, a gente já mostrou aqui no Abrolhos Rural um produtor de Itaém que ele investiu no biodigestor, né, e teve assim, uma redução de custo altíssima na produção dele. Então, para ele está sendo bem rentável, é só você procurar aí no canal da TV Abrolhos, o Abrolhos Rural, que tem essa matéria também. Ótimo. Tá? E semana passada a gente entrevistou também um pequeno produtor aqui de Teixeira de Freitas, que ele tinha esse hábito, né, de queimar as folhas secas e tal, e quando ele recebeu uma consultoria através de um técnico aqui, do IFE Baiano, disse que o rapaz olhou para ele e falou assim: mas, seu Emílio, o senhor está queimando dinheiro? Ele, vou parar de queimar dinheiro para poder
trabalhar com a compostagem, né? Sim. Ele trabalha com a compostagem, melhorando a produção de hortifrutis orgânicos dele. Então veja como as coisas se interrelacionam, né? A gente vai mostrando o dia a dia do produtor, lembrando que tem a ciência por trás, e hoje a gente está tendo a oportunidade de ouvir a ciência, né, da aplicabilidade dela. Então vamos dar sequência aí, né, nesse passo a passo. Falamos já da recepção da casca, do processo de moagem, né, de análise química, vamos dizer assim, físico-química, né, do material. Qual é o próximo passo a partir daqui? Então, as amostras dos materiais serão enviadas para outra instituição para a gente fazer algumas análises, análise termogravimétrica. Porque... Calma aí, termogravimétrica, vamos traduzir isso para o nosso público. É uma análise pela qual a gente determina a variação de massa com a variação de temperatura durante essa análise. E ela nos permite determinar a quantidade de lignina, hemicilose e celulose material. Então, aqui no laboratório, aqui no IF Baiano, nós vamos fazer os procedimentos químicos para a determinação desses componentes da biomassa. E essa outra análise física, deverá, esperamos, corroborar com os resultados obtidos aqui. E é importante porque, tendo esses teores, a gente consegue pensar em outras aplicações para esse material. Como eu disse, eu não tinha a expertise do trabalho com biocombustíveis. Minha formação em mestrado e doutorado é na área de ciência e tecnologia de polímeros, mas aqui a gente não trabalha diretamente com polímeros, com plásticos e borrachas. Mas lá do doutorado eu trouxe um pouquinho do conhecimento do tratamento em fibras vegetais. A gente chegou aqui, não vamos ficar esperando que tragam alguma coisa específica da tecnologia de polímeros para aplicar aqui no IF Baiano. Vamos otimizar o que a região tem a oferecer. Vamos aplicar o que a gente sabe dentro da região. Eu falei uma ideia, e eu já tinha atuado numa outra instituição que trabalha com biocombustíveis. Falei, acho que uma ideia interessante é o tratamento das fibras vegetais da casca de café, inicialmente visando o uso como biomassa, mas a gente pode pensar em outras aplicações, como reforço, materiais poliméricos, que é o trabalho que eu desenvolvi num outro momento. Então, assim, a partir dessas análises, a gente consegue pensar em outras aplicações. A gente está falando em biocombustível sólido, porque é uma aplicação mais imediata, de certa forma mais simples e menos custosa. A gente pode pensar, inclusive, na obtenção de etanol a partir de biomassa. Mas aí é um estudo mais específico que requer esses conhecimentos mais específicos sobre a biomassa em questão. E a gente pode aprofundar ainda mais, falando de enzimas específicas, catalisadores específicos, para atuarem na obtenção de etanol a partir de biomassa. Então dá para fazer álcool combustível a partir de biomassas de um modo geral. Então, foi vegetal, pode gerar, existe a possibilidade de gerar o álcool combustível. Existe a possibilidade. Só que a gente precisa fazer estudos justamente para ver a viabilidade econômica. Porque não adianta, é legal, consegui obter um material muito bom, consegui obter biocombustível a partir de casca de café, fiz briquete, fiz pellet, mas quando eu vou analisar o balanço econômico, não é viável, não é tão atrativo. Então precisa ser atrativo também economicamente, porque, como eu disse, infelizmente, nem todo mundo tem um comprometimento só com o meio ambiente. Espero que tenha esse balanço. Então, outras pesquisas podem ser desenvolvidas, mas a gente começou, por enquanto, como eu disse, análise física, para a gente saber teor de cinzas, teor de carbono fixo, os resultados já estão de acordo com a literatura, então o que nós temos até agora, podemos dizer que deu certo. Então os teores, os valores que nós obtivemos estão de acordo já com a literatura científica já publicada, o que é muito bom, porque embora a gente tenha confiança no trabalho que está sendo feito aqui no IF Baiano, pelos técnicos que aqui atuam, pelos alunos envolvidos no projeto, é importante que a gente tenha esse parâmetro também de comparação. Então, por enquanto, os resultados têm sido muito bons comparado à literatura científica. Até porque esse é o viés da ciência, né? Sempre buscar a confirmação ou a refutação dos estudos preliminares, né? Exatamente. Então, é isso, professora. Agradeço a sua participação aqui no Abrolhos Rural, dessa forma
tão específica, né? Esse é um assunto, gente, que vai render ainda, né, muitos outros produtos aqui no IF Baiano. A gente vai ter a oportunidade de acompanhar e as portas do Abrolhos Rural estão sempre abertas para vocês. Do IF Baiano aberto para vocês também. Muito obrigada. Então, até a próxima. As meninas deram um recado aí, né? Tem muita coisa ainda para trazer sobre esse assunto e eu quero agradecer mais uma vez ao IF Baiano, essa parceria junto aí com a Abrolhos Rural. E a gente quer agradecer a todos vocês que nos acompanham e dizer que, ó, é como eu sempre digo aqui, tá, gente? Se inscreve no nosso canal, porque aqui o conteúdo é de qualidade e a gente traz justamente para que você aprenda. Vocês viram aí, né? Não é só para o grande produtor, é para todos os produtores, do médio, pequeno e grande porte. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que a gente já volta. Falei que era rapidinho, a gente já está de volta e a gente vai falar sobre produção rural. A gente sabe que uma das máquinas mais comuns no campo e que ajuda bastante quando o assunto é produtividade é o trator. São inúmeros modelos criados para cada tipo de terreno e plantação. Mas será que operar uma máquina dessa precisa de documento específico? Será que precisa? Então, a nossa equipe esteve no Detran de Teixeira de Freitas para esclarecer essa dúvida e você vai acompanhar comigo agora. Um dos equipamentos mais comuns no campo é o trator. Mas será que precisa de alguma habilitação, de alguma profissionalização para dirigir um bichão daquele? Que o bicho é bonito, viu? Mas quem vai falar sobre isso é a coordenadora que está aqui comigo, a coordenadora da 24ª Ciretran, a Lidiane Alves. Então, Lidiane, precisa de CNH para dirigir trator? Precisa sim. Acima de 3.500 toneladas precisa de estar habilitado, estar com seu curso, né, de tratorista para estar conduzindo aquele bichão, como você está falando, aquele trator bonito. E o funcionário ele tem que estar capacitado para isso. E onde é que o pretenso motorista de trator, ele pode se especializar, fazer um curso? Que órgãos ele pode procurar? Olha, ele pode procurar os sindicatos, no sindicato rural, as cooperativas, né? E também as prefeituras que têm secretaria de agricultura. Geralmente eles encaminham para esses cursos para estar capacitando esses funcionários. Então, o funcionário de uma fazenda que está habilitado com a categoria B, que é a categoria voltada para veículos leves para o carro de passeio, carro comum, e vai trabalhar numa fazenda, precisa fazer esse curso de tratorista e também atualizar a CNH dele, é isso? Exatamente, tem que estar com o seu curso certinho e acrescentar a categoria D para estar conduzindo o trator e as máquinas pesadas em geral. E essa mesma determinação também serve para operador de empilhadeira? Sim, se ele está dentro com a empilhadeira dentro do setor de trabalho dele, ele tem que estar com seu curso especializado, tem vários, empilhadeiras. Agora, se ele vai deslocar de um galpão para o outro, vai passar em via pública, ele tem que ter a categoria B. Então, a categoria B para as empilhadeiras, ela
Tá ok, mas se o tratorista precisar transitar na BR, levar o trator de uma propriedade para outra, ele tem que estar com a categoria D atualizada. Exatamente. Ele tem que estar capacitado para estar dirigindo essa máquina. É importante ressaltar, a gente vê nas cidades pequenas, tem muito esse trânsito, que os fazendeiros, as empresas, informem ao seu funcionário que ele não pode estar em via, transitando com essas cargas pesadas. Assegurar a vida dele e a vida das pessoas que estão passando por lá. Então é isso, pessoal. Fica aí essa dica. Você que vai trabalhar numa fazenda, que vai operar um trator ou mesmo uma empilhadeira, que é um equipamento que não é só utilizado nos grandes atacadões da cidade, mas também nos galpões e N situações dentro das grandes empresas ou mesmo das pequenas propriedades, esteja sempre atualizado com a sua documentação para que você não sofra nenhuma penalidade. É isso, a gente não sabia, mas ficamos sabendo, e é importante saber, né? A gente agora vai saber como é que tá, como é que anda, né? O preço dos principais produtos agrícolas. Acompanhe. A arroba do boi gordo está sendo vendida a R$ 280,45 de acordo com a Exalc B3. A arroba do cacau está sendo cotada na Bahia a R$ 193,00 de acordo com o mercado do cacau. O café robusta está sendo cotado a R$ 601,59 segundo a tabela da CPEA Exalc. A gente agora fica por dentro como é que estão aí os eventos nacionais. Dá uma olhadinha na agenda. A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, a ADAB, promove no dia 14 de dezembro o curso para responsável técnico em eventos agropecuários. O curso é voltado para veterinários autônomos e acontece no auditório do Sindicato Rural de Itapetinga às 8h30 da manhã. Informações e inscrições pelo www.adab.ba.gov.br. A Exalc USP está com inscrições abertas para o Programa de Especialização em Solos e Nutrição de Plantas. Informações pelo facebook.com/soloagro. Nos dias 7 e 8 de dezembro, acontece o 7º Encontro Nacional da Cultura do Milho. O evento será promovido de forma híbrida, com ações presenciais e eventos online. Informações e inscrições pelo www.fealc.org.br/eventos/VII-cultura-do-milho. É isso aí, os eventos aí vocês já ficaram por dentro. E agora a gente vai saber, gente, como é que vai ficar o tempo aqui na nossa região do extremo sul da Bahia. Dá uma olhada. E vamos à previsão do tempo para esta semana, de 5 a 11 de dezembro. Em Itamaraju, vamos ter uma semana de sol entre muitas nuvens e possibilidades de pancadas de chuva bem distribuídas. Na quarta e na quinta, o tempo dá uma estiada. As temperaturas variam entre 20 e 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 61% e 100%. Em Eunápolis, vamos ter uma semana de sol, entre muitas nuvens e possibilidades de pancadas de chuva bem distribuídas. Na quarta, quinta e sexta, o tempo dá uma estiada. As temperaturas variam entre 20 e 33 graus. A umidade relativa do ar vai oscilar entre 50% e 100%. Em Teixeira de Freitas, vamos ter uma semana iniciando com tempo estiado. Mas a partir da terça-feira, os dias terão sol entre nuvens e possibilidades de chuva a qualquer instante. As temperaturas vão variar entre 20 e 33 graus. A umidade relativa do ar oscilando de 53% a 100%. E a gente quer aqui se solidarizar, toda a equipe da TV Abrolhos, né? A gente tem visto aí muitas chuvas em toda a região e a gente quer solidarizar aqui vocês, né? Com todos vocês que nos acompanham aqui e pedir, gente, para ter bastante cuidado, que realmente tem muita chuva ainda vindo por aí. Esse período é um período chuvoso, geralmente, mas a gente aqui se solidariza com vocês. E aí você que está nos assistindo pode dizer como é que está o tempo aí na sua cidade, como é que estão aí as estradas, como é que estão aí as encostas. Conta pra gente que a gente quer saber, sim, como é que vocês estão, tá? E ó, gente, nosso programa tá chegando ao final, o coração a gente já fica pequeno, mas a minha felicidade é saber que no próximo domingo a gente tem um encontro que eu quero aqui já deixar marcado com você, no próximo domingo às 8 da manhã aqui no nosso Abrolhos Rural. Agradecer a toda a equipe, teve gente nova na equipe hoje, viu? Daqui a pouquinho vocês vão saber mais sobre ela e eu quero agradecer a você pela sua companhia e já deixar marcado. Até semana que vem, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.